Bairro de Chipamanini. Antigo subúrbio de Lourenço Marques, localizado no distrito municipal Caxamanculo, na periferia da cidade de Maputo. O distrito municipal tem cerca de 15 mil habitantes e estima-se que grande parte estejam a residir no populoso e emblemático bairro de Chipamanini. Chipamanini, diminutivo de Mpama, em português, figueira, é uma árvore típica da região sul, majestosa, frondosa, de médio ou grande porte que pode atingir 3 a 10 metros de altura. Mpama, ou figueira, é caracterizada por um caule enorme, revestido por uma camada espessa de ramificações complexas, cuja seiva é leitosa. A figueira tem importância e um significado cultural para os povos do sul, devido à sombra densa que torna o local de existência da árvore como um ponto de encontro para vários fins. Mpama é também chamada figueira brava, porque as sementes, quando deitadas ao solo, libertam matéria orgânica que alastra as raízes, impedindo o desenvolvimento de outras plantas. O fruto da Mpama não é comestível. É desta árvore que os residentes do bairro, na antiga Lourenço Marques, usavam para fazer referência da zona pela abundância de figueiras, que mais tarde tornou-se na toponímia do bairro. Diogo Amaral é natural de Chipamanini. Tem 72 anos, revive a história da pequena e grande árvore, bem como dos episódios marcantes do bairro que desde os tempos remotos marcou o encontro de gerações e etnias. Reza a história que antes o local onde hoje é Chipamanini, o mercado, era o local onde se faziam as trocas comerciais. Estamos a falar dos anos 800, 900, já era do interposto comercial. Então, com o surgimento, com o desenvolvimento, melhor dizendo, dessas trocas comerciais, sentiu-se a necessidade de criar-se um mercado mais formal. E havia a necessidade de dar um nome a este mercado. E aquela zona era circundada por uma árvore denominada Mpama. É uma figueira. E naturalmente abundavam ali árvores que não cresciam. Então, por uma questão de denominação, como a zona era uma zona de Mpama, deu-se o nome de Chipamanini. Significa que é uma figueira pequena. Então, é assim que depois se estende para o próprio bairro. O bairro fica com a denominação de bairro de Chipamanini. Devido à abundância de Mpamas ou figueiras, a zona foi igualmente conhecida e tratada por Mimpameni. Dá-me 75 anos. Dunia Moreira, natural de Chipamanini, com 75 anos, faz um recuo temporal e recorda-se de um bairro acolhedor, ponto de referência para os que vinham para Lourenço Marques com múltiplos objetivos. Lo mitudo a Mpama era minhigi. A Mpama ali é buida cidade. Pois agora vitu da kuvali Mpameni, baza ku Chipamanini valungu. Na ino ku hiya Mpameni. Aku ya Mpameni loko ya hlapsa ku hiya Chipamanini. Ku Mpameni, já valungu va ku Chipamanini. Mas os mais novos e ingênuos não pensam assim da árvore Mpama. É que a frondosa árvore não é bem vista no seio dos petizes. Fizeram questão de nos interpelarem para explicar os motivos do desconforto. Vocês conhecem esta árvore? Sim. Como é que se chama? Eu sei. Essa árvore chama-se árvore de Mpama. Ah, chama-se árvore de Mpama. Sim. Quem lhe disse que se chama Mpama? Eu sei. Como é que sabe? Me disseram. Mas quem disse? Foi a tia Flora. Ah, até a Flora que disse que é Mpama. Então, gosta do Mpama? Não. Por quê? Olha, tem morcegos que me estão carro. E o morcego já lhe deu carolho? Quando? Ontem. Hum. Ontem à noite. Estavam a passar? Sim. Depois os morcegos, quando nos vejam a passar, lançam as bolinhas e nos dão carolho. E quando nós vamos para a igreja,
nós estamos a passar, andamos a puxar aqui. E vocês como é que se sentem? Como é que ficam? Não têm medo de morcego? Não. Não tem medo? Temos. Mas ele diz que não tem. Tu não tens medo de morcego, né? Sim. Pode falar. Fala lá. Você tá mentindo, daquele darão cara foi que chamar. E depois o que a mamãe fez? A mamãe disse lhe deixa, porque não pode bater morcego. Nem A vai mamãe disse que não pode bater morcego, por quê? porque não há de lhe encontrar. Sim. Mas ele quando vos dá carolhos, vocês não provocam? Não. Só passamos de noite. Quando Quem provoca estamos a são esses passar, dessa casa. Que vai provocam. mentir. Mas vocês passam a noite a virem de onde à noite? Não deviam estar em casa a fazer TPC? Na escola. Ir para a igreja. E vocês vão à igreja à noite? Sim. Com quem vão? Sozinhos. Oh, vão à igreja sozinhos à noite? E deixam lá frequentar as crianças na igreja à noite? Por que é que não vão de dia aos sábados e domingos, por exemplo? Nós também vamos. Então os morcegos aproveitam-se quando vocês estão a passar. Sim. Então querem que se corte essa árvore por isso? Sim. Mas então não hão de ter sombra. Se cortarem a árvore, não vão ter sombra. Vamos ir naquela Deixa. O professor na escola, o professor na escola não há de zangar, não vos ensinam que as árvores são boas porque dão-nos a sombra. Sim. Dizem, né? Sim. O bairro de Chipamanini, Delfino Nzawana, também natural de Chipamanini, com 75 anos, descreve o bairro como um ponto de transmissão de valores e práticas típicas de um povo enraizado nos preceitos culturais. Estava aqui a falar do primeiro fiscal do mercado, das duas famosas senhoras que até apelidaram por rainha do mercado. Conta-nos lá essa história. bom, quando falamos disso, estamos a falar das primeiras vendedeiras. As mulheres sempre estão à frente. Então apareceram, as primeiras vendedeiras foram duas senhoras conhecidas, poderia ter havido muito mais pessoas, né? Mas pronto, há duas senhoras que apareceram ali e por curiosidade, essas duas senhoras eram irmãs. Foram para ali, começaram aquele negócio, dedicar-se portanto às trocas comerciais, etc, etc. E até conhecemos os nomes. Portanto, a primeira senhora que estava lá, que aparece lá, chamava-se Dona Rosa. Além da Dona Rosa, estava lá a Dona Elisa, ambas irmãs. Ambas irmãs, essas que se dedicaram lá. Então, sendo um mercado, sendo um sítio onde se movimentava muita gente, houve necessidade de criar talvez um departamento, uma pessoa que aparecia lá para ser o fiscal. E por curiosidade, esse fiscal, segundo reza a história, foi um senhor branco, fiscal. Chipamanini, desde os tempos remotos, foi considerado ponto para trocas comerciais, maior centro comercial da cidade e terminal de vários serviços de transporte que traziam vendedores oriundos de diferentes pontos da cidade de Lourenço Marques e de províncias próximas à cidade. Lá o vahlaya ko ka vabe va xavisa swikaju, tihuhlu, vangama va trema makapulana, va xava ni swikitawu a va beku. A va behemanyisa marakweni kwinikwini ku sala va a va nga na a switolo swa timpahla ta ku va swi ri barato ja va ba ntihuhlu va ba ri mihlata va ba ri mintlumbula va ba swimenti nsiva va ba ta tlhesa va tshamaka kwala amphameni va xavetela loko va suka laha va nghena switolo xa va teka mali leyi va nga xavisa liyani va xava swikitawana i nga mabulusa va xava makapulana va xela mixima ku va timikana swa maraxo hikuva swa ka fane u lombe ka va nga dlukumi sa vhela u lombe a masiku na u dlukumi makambacana i swa va vona swa pala vona swa va darela a valta U tswaliwe lomu Xiphamanini vovô? ni tswali kolomu a Xiphamanini loko ni suka laha ni no endla na tisa Johana ni titi Johana xa Johana ni ku sungula ni titi banku standard de Moçambique sede xa banku hi hamba swa malimpeza xa ni suka banku ni famba tirha xiriku kusuka hi xiriku loko va pfale xiriku xa ni famba ni ya Johana na tisa a Johana a Sejani A swi nyoxisa ku va wa lomu Xiphamanini a khale ka matiko na nga leswi a swi nyoxisa ntamu swilo ya pwisa mina hambi kumbeni mbangu a ni ku vona swona ni nga tshama xa ni tolo tshama hi kona hambi Johana tlangiwa hi ntamu ntamu swilo hambi hi swo swi ka tlangiwa
então musulekatla Anzinza mutlanga mukina la. a yi tlanga kona swinene a dya mustenta nduti kwala xikolo mina Amukina jambu stenta la ya. professora wanga papi na classe foi Janete Massimiano, a segunda foi a professora Margarida, a terceira foi Samuel da Bula. Samuel da Bula foi a professora wanga terceira alimentar e rudimentar. O donza te terceiro. Nduna até quarta com a diretora Irlanda. Ao passa em como classe. Por acaso há ninguém faltar. Ano passado, mas não há casada. Lá que há casada, papel, uma panga, há na era deixa passar. Mas não há melhor a casa tá banana. O habitual frenesim, a agitação típica da zona comercial que caracteriza o bairro simbólico, já denunciava desde os anos 30 e 40 um lugar que se tornaria num espaço de cruzamento de gerações. Além de concentrar moçambicanos, atraía e atrai até os dias que correm cidadãos provenientes de países africanos e asiáticos. Chipamanin, no passado recente, era o bairro em que ninguém podia vir aqui em Lourenço Marques, na altura, sem vir ao Chipamanin. Mas não é isto que está aqui. Vinhas de Portugal, da França, da Inglaterra, porque vinham na altura. Tinham interesse em vir visitar o bazar do Chipamanin. Nem se chamava mercado, era bazar do Chipamanin. Depois pode ficar a saber outra coisa. É que os subúrbios de Lourenço Marques chamava-se tudo os mercadinhos que havia. Eram bazares. O único mercado que existia era o mercado Vasta Gama, ou atual mercado central. E este bazar de Chipamanin era o único que funcionava ao domingo. Quem tem contacto com o bairro hoje pela primeira vez não imagina que a zona já foi local aprazível, atraente, principalmente por causa do mercado inaugurado nos anos 40, como recordam os nativos de Chipamanin. Yokshan, de 70 anos de idade, é um dos que nasceu no simbólico bairro, um dos que impulsionaram a construção da identidade moçambicana. Quando se recorda do bairro de Chipamanin, retrata os fatos com nostalgia que o tempo, por vezes, não tem sido favorável, tende a apagar a história de um passado que não mais voltará. Nós jovens, ao domingo, acordávamos cedo para ir à igreja, para depois da igreja irmos ao bazar de Chipamanin, ficar ali em frente, ali no Botão Dourado que havia antigamente ali, para nós vermos as meninas que vinham com os pais ou com as mamães. Está a ver, né? É isso que acontecia. Então apreciavam as meninas ali. Sim, porque o bazar do Chipamanin, como deve saber, é feito de paliçada, tem paliçada à volta. Você estava cá fora, você via só lá dentro. Infelizmente, os de hoje foram pôr contentores, barracas à volta. Quer dizer, você já não vê ninguém lá. Eu vou contar uma história que não é história, um assunto sério. Eu tive a oportunidade de ver o governador da província de Moçambique, o pai do atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ali no Chipamanin. Eu estava parado. Eu vinha como... era o governador, era o governador. Na altura. Eu estava parado ali, no Botão Dourado, à espera do 7. Depois, nisto, vejo um carro preto. É preciso dizer o que é 7. Há pessoas que não sabem. 7 era o transporte de TPM, não é? Hoje TPM. Antes era TPU, não é? Serviço Municipalizado de Viação. Então aqui era terminal. Tinha o 7, que ia baixa, e tinha o 19, que ia para o museu. Porque felizmente, no passado recente, todos os bairros tinham carreiras, rotas, portanto, para Baixa e para o museu. O que significa que tem a carreira para ir para Baixa e outra carreira para ir para o museu, mas tinha a ver com o hospital central. O Hospital Miguel Bombardo na altura. Sim. Então eu estou parado à espera do 7 para ir a Baixa. Epa, eu vejo um carro preto, todo aí, pá. Eu começo a olhar, pá, mas quem é que está a vir nesse carro? E a seguir para um carro mais pequeno. Epa, vejo o governador a sair com a esposa. Pá. E vejo aquele outro senhor todo de branco, como era. Quer dizer, sapatilha branca, tudo branco, com cesto de minala, de palha. A ir atrás do casal.
E o casal vai direto a uma senhora que era a rainha de Chauanine, a Dona Elisa. Vai ter com a Dona Elisa. Eu, dali onde estou a ver. Porque aquilo era paliçado, era fácil ver. E eu vejo ele a falar com a senhora, acaba de falar, começa a andar de banca em banca, a levar as coisas, a pagar, o empregado a pôr no cesto, aquela coisa toda. Epa! Eu disse, ei! Ok. Veio o machibombo, eu apanhei o João e fui embora. Na década de 80, eu vou a Lisboa. Porque eu era diretor nacional de turismo na altura. Vou a Lisboa. Quando eu chego, aliás, vamos à feira do Fitur. À tarde, aparece o antigo governador. E pergunta ao Tomé Malone, que vivia aqui também. Diz, quem é o chefe aqui? E o Tomé Malone diz, é esse senhor aqui. Então ele vem ter comigo. Começa, porque ele também era uma pessoa que gostava de falar de Moçambique. Começa a querer saber as histórias de Moçambique. Tivemos ali a conversa e tal. Eu disse cá para mim, agora apanhei uma oportunidade de perguntar a este senhor aquilo que quando era miúdo, vi. Eu digo, desculpa lá, não leva mal, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu, quando era mais jovem, vi uma vez no Chauanine a parar o carro Porto Claro, estava com a sua esposa e estava com o seu empregado. Não se esqueceu dele. Ele começou... Não, como vou esquecer? Essas coisas marcam-nos. Então ele começa a rir. Quando eu começo a falar, ele começa a rir. Eu fiquei assim, eu estou a rir. Disse, não, sabe, eu naquela altura, eu fazia aquilo em muitos sítios. Eu programava, saía de casa, para ter o sentimento das pessoas. Porque, como sabe, naquela altura tínhamos problemas. Então eu queria sentir a temperatura das populações. Todos estes nativos de Chipamanine têm no mercado um centro de compras e venda de vários produtos, que, dada a dimensão e prestígio do recinto, tinham um certo tratamento, diferentemente de outros de Lourenço Marques. Que memórias é que guardam de Chipamanine também, para além do que já disse? Há outras memórias no Chipamanine? As memórias que nós temos de Chipamanine é que isto era um bairro de referência. Sim, sim. Por exemplo, roupas. Não precisava de ir à cidade, portanto, à baixa da cidade, ou ir ao Tomé, comprar roupa. Essas lojas aqui, do Centro Comercial de Lourenço Marques, tinha tudo. Tinha tudo. E um preço relativamente um bocadinho mais baixo em comparação. Era posto comercial. É por isso que faziam as trocas. Não era como se fosse um entreposto. Não. Chipamanine não era entreposto comercial. Essa parte não é verdadeira. Digo isso porque, também com conhecimento, a minha mãe tinha banca no Chipamanine. Sim. Depois teve banca no Mercado Central, no Vasco da Gama. Então, o que sei dizer sobre isso é que, como se deve saber ou deve se lembrar, aquela zona de Marraquém, Bobor, Manhissa, Palmeira, os chineses, que era uma grande comunidade aqui na altura, eram machambeiros. Eles produziam tudo. Produziam banana. Os chineses não são de agora. Não. Os chineses são antigos. Mas não são estes. Estes aqui são outros. Aqueles chineses de antigamente. Sim. Era outro nível. Não há comparação. Sim. O que é que faziam? O que é que diferencia os outros destes? Pelo menos a postura que tinham. Eram trabalhadores como eles, é verdade. Sim. Mas lidavam com as pessoas após morrer. Por isso que muitos chineses casaram com as nossas mães. Lobolaram a minha mãe. Foi lobolada. Preta que é. Foi lobolada a minha mãe. Por um chinês. Pelo chinês. Tinham outra postura. Pois. E não só andavam bem vestidos. Eram eles? Andavam bem vestidos. Eram de Cantão. Grande parte dos chineses que estavam aqui tinham vindo de Cantão. Eles tinham área comercial. Sim. Tinham lojas, mas lojas bonitas. Revisitamos o local, onde, segundo a história, tenha sido o ponto de origem da pequena figueira, Chipamanine, que veio a crescer e originou o famoso e popular bairro. Reza a história que é nesta zona
onde existiu a árvore que deu origem ao nome Chimpamanini. Chimpamanini porque a árvore ainda era pequena. Depois de crescer, torna-se Mpama, o mesmo que figueira. Exatamente nesta zona, que hoje já não é possível visualizar o ponto exato, porque as construções tomaram conta desse local. Mas a história ficou. A árvore foi crescendo e o nome continua Chimpamanini. A toponímia de Chimpamanini começou exatamente desta árvore. Como a velha guarda, existem outras gerações que se interessam pela história do bairro de Chimpamanini. Ouviram os mais velhos, os contam-nos com orgulho o que sabem sobre a pequena figueira. A entusiasta faz questão de não ser identificada, contudo, o traje que ostentava na altura em que interpelou a nossa reportagem veio mesmo a calhar. Ocultou o rosto, mas não a história que tem para partilhar. Eu, como sou daqui, natural daqui, tudo que está aqui é novo, né? Mas a minha traje é onde a árvore existia. Ao existir aquela árvore, teve uma outra gêmea. Cresceram juntos. Então, sempre que nós crescíamos, diziam, vai no Chimpamanini, vai no Chimpamanini. Então, uma vez desse, eu perguntei, afinal de contas, o que é Chimpamanini? Então, uma da família me levou a me mostrar o que deu esse nome aqui. São essas duas árvores. Primeiro foi esta aqui, depois vinha uma outra ao lado direito da maior. Ainda existiam? Sim, eu vi. Por acaso, eu tenho 57 anos este ano. Eu vi ainda crescer. Isso tudo que está aqui é novidade. Isso tudo que está aqui é novidade. Então, a entrada maior era essa que nós usávamos. Essas lojas ali eram aquelas antigas, sei lá. Muita coisa é novidade, mas a verdadeira parte da árvore estava nesse local aqui. Que teve o privilégio de conhecer essa árvore. Vi e tiramos aquelas coisas que nós fazíamos de cola. Nós chamamos de munembo. Munembo, aquilo é uma coisa que vermelho e depois você mordíamos, punhamos o fruto, neste caso, o figo. A cor vermelha parece pripir, mas eu já pude tirar, brincar com ela, até fazer covinhas na própria árvore. E quem cortou essa árvore? Epá, sabes como é que é o desenvolvimento, manda tudo. Nós não temos nada a dizer, não sabemos de nada sobre isso. Defensora e conservadora dos valores da etnicidade, tradição e cultura, história dos povos. Tem orgulho de conhecer essa história? Até digo, às vezes converso com o meu filho, digo, sabe, papai, esse nosso mercado já se foi empoderado, já não é aquele que nós vivemos. Malta foi de Cinema Olímpia, será que aqui eu não conheço até agora, pode estar aqui em Chimpamanini, não sabe onde é esse Cinema Olímpia. Mas está aqui em Chimpamanini. Então, e frequentou o Cinema Olímpia? Claro, sim. Nos tempos nós tínhamos cinema, perseguíamos filmes, né? Perseguíamos filmes. Se passou ali no Xenon, você vai para ali. Então, porque eram filmes mesmo que nos inspiravam. Viveu bem a juventude. Alhamdulillah. Graças a Deus. Ia também para o Espada? Não. Essas coisas à noitinha só ficava em casa, mas de dia eu andava a ver matiné. Matiné, tempo de matiné. Sim, eu via matiné porque era proibido sairmos à noite, por causa também dava segurança, né? O que é que mais gostaria de contar sobre aquela altura, a diversão aqui naquela época de Chimpamanini? Não, aquilo que havia jogos, por exemplo, uma coisa que me marcou até agora que eu já não estou a ver, são aquelas casas de chapa, de madeira zinco. Aquelas casas aí tinham um espírito para nós, um símbolo de cidadania, de pessoas. Aquilo é que é símbolo de Chimpamanini? Sim, de casa de madeira zinco. Agora está tudo modernizado. Eu recordo, essa casa é daqueles tempos. Então isso aí já não existe, a gente já não sabe quem é quem. E tem gosto em ver? Claro, dá vontade de ver porque é nossa origem. Nós somos africanos, temos origem. Xilani, Ntumbunuco. Ntumbunuco, Tutumiwe. Eu tenho orgulho disso aí e de ser moçambicano, não vou negar, mesmo que haja tudo o que for. Eu sou moçambicano, nunca saí de Moçambique, nem sonho sair. E gosta muito da tradição? Alhamdulillah, porque Deus permite. Sim, temos que agradecer, porque nem tudo que a gente faz, sabe que há tropeça agora. Nossos filhos não crescem, porque quando você diz que isso não, diz, se você está ultrapassado. Isso às vezes não é bom, mas temos que ouvir. Alhamdulillah. Hoje estão à procura da árvore, onde que estava, não é hoje? Quantos anos passaram? Passa muito tempo. Sim, mas graças a Allah estamos aqui para nós dizer aquilo que nós vivemos. Mas ainda bem que estão vocês para contar a história. Graças a Deus, porque vivemos até hoje. Eu tenho como contar, graças a Deus, estar aqui. A par do comércio, que era o ponto forte da zona, ressalta o entretenimento, que é descrito como o que uniu gerações de outros bairros circunvizinhos. Os bairros da antiga Lourenço Marques tinham particularidade de dispor de campos de futebol. No caso de Chimpamanini, era o clube de Nova Aliança. É neste campo da Nova Aliança, sede do clube,
onde jogaram jovens do bairro que mais tarde se destacaram nos campeonatos nacionais de futebol. Natalino Soto, natural de Chipamanine, hoje com 69 anos, foi um exímio jogador da Nova Aliança. Deu os primeiros toques da bola no bairro de Chipamanine. Conta-nos os momentos áureos do futebol no bairro. Chipamanine é minha terra de nascença e até hoje tenho orgulho de ser de Chipamanine. Entretanto, quanto à parte esportiva, nós tivemos aqui o campo de Chipamanine, que foi um campo de grande referência, um campo no qual tivemos até a passagem do próprio Eusébio, que jogou ali, muitos outros jogadores, pessoas aqui mais novas do meu tempo. Temos o Gil Guiambas, temos o Cabral, o Mandoviana, temos o Banzi, Henrique Banzi, que pronto, não é referência, mas dizer que ele também foi um dos pilotos da Força Aérea nossa, é referência nossa. E temos os irmãos Ribeiros, temos uma série de jogadores aqui de primeira classe, e a maior parte deles são pessoas que vieram do Grupo Esportivo Nova Aliança, forjados pelo campo de Chipamanine. Temos a raiz aqui de Chipamanine, aquilo que eu digo às pessoas, a minha casa é minha casa, é o meu centro de alegria, é onde eu respiro, é o meu templo, para assim dizer. Então eu vejo Chipamanine como um templo. Não quer dizer que ao estar no Chipamanine não temos outros sítios onde ficar. Temos algumas casas construídas fora daqui de Chipamanine, mas nós respiramos melhor aqui no Chipamanine por ser um centro. O centro é tudo para nós, ou para mim, neste caso, é a base. Eu estou no Chipamanine, fico alegre. Então todos ainda a residir cá, no Chipamanine? A maior parte das pessoas estão aqui, embora outros tenham partido, mas temos alguns que estão aqui. E quando a gente se encontra, sentimos a alegria, ainda quase que de crianças, sentimos esse calor de sermos jovens, sermos miúdos ainda com aqueles calções, ir buscar a bola lá da Facubola ou da UFA para podermos jogar. O saudosismo, o entusiasmo fazem parte da vida destes amigos e irmãos, unidos por uma infância que, segundo eles, foi muito bem vivida nas ruas de Chipamanine e transpunha para outros bairros circunvizinhos de Lourenço Marques. Não é possível falar de Chipamanine sem falar do campo de futebol. O campo de futebol aqui, que muita gente, formou muita gente e muita gente passou por lá. Quero contar um pequeno episódio. Em 66, depois do Mundial de Futebol, onde o Eusébio destacou-se pelo nível de futebol que ele demonstrou, onde os moçambicanos, vou dizer, mostraram o que é futebol ao mundo. Portugal conseguiu aparecer além fronteiras graças aos moçambicanos. Eusébio, depois do Mundial, esteve em Moçambique, de férias, veio e jogou. Jogou para uma equipa que também se chamava Benfica aqui, porque era proibido jogar para outras equipes. E jogou contra uma equipa que era Barcelona. Barcelona, na altura, era uma equipa furor. O que é que acontece? Naquela jogada, houve um penalti contra o Barcelona. E quem deve marcar é o Eusébio. O Barcelona tinha jogadores que não lembrava o diabo, tinha o Carambassi, tinha o Fachi, tinha o Maputuquês. Maputuquês era o guarda-redes. É aí que quero falar desse episódio. Maputuquês era o guarda-redes, está na baliza, o Eusébio está ali para marcar o penalti. O Eusébio chuta o penalti, o Maputuquês defendeu. Mas depois foi a recarga e foi gol. Não era fácil defender o remate de Eusébio, mas o Maputuquês defendeu. Só que para a tristeza, deslocou os braços. Ficou ferido o Maputuquês. Depois de ter defendido o remate de Eusébio. O penalti de Eusébio, melhor dito. Este é um episódio que marcou-me. Eu ainda miúdo, quando vi aquilo, todos batemos palmas para adeptos do Barcelona, batemos palmas. Defendeu o penalti de Eusébio. Mas ele ficou lesionado. E foi para sempre? Não, provisório. Eu falar de Chipamanine, falar também
campo do desporto, formamos vários jogadores. Temos o caso dos irmãos Siquisse, o Luís e o Ramos Siquisse, o Natalino, o Assoto. Embora não tenha continuado o Henrique Banz, formamos também pilotos aviadores, este caso do Henrique Banz, já que falo do Henrique Banz. Formamos músicos aqui, de alto gabarito. O Diogo Amaral foi um grande vocalista. O Diogo Amaral é um grande vocalista, surgiu aqui no Chipamanine. Que conjunto é o Diogo Amaral? Na altura foi do conjunto Os Vênus. E cantava-se ali num Tzinza. Na altura era centro associativo, ainda não era um Tzinza. E havia concursos de música. E ela apareceu ali, brilhou. E que músicas é que se cantavam? Não eram músicas moçambicanas. Os grupos que cantavam música moçambicana eram o Jambo e era o João Domingos, praticamente. Os outros era imitação. Os Juazimbos surgiram também ali no centro a cantar. O Juazimbo também brilhou muito ali no centro. Aquele centro, além, depois de ter sido reaberto, porque tinha sido fechado, a PID mandou fechar aquilo, quando foi reaberto, foi para fazer esses concursos musicais de recreação. Apesar das dificuldades típicas do dia a dia que esta geração diz ter enfrentado na infância, o desejo de viver a vida com todos os prazeres que o momento lhes conferia, mesmo em condições precárias, ainda assim falam de uma época feliz. Os marrongas gostam muito de andar bonitos. Não, é verdade. Gostam de andar bonitos. Eles gostavam muito de polir os sapatos. Saíam de casa com os sapatos a brilhar. Nós aqui temos sorte. Na nossa época, havia percevejo. O aditivo atensikit. O aditivo. Atensikit. Em qual tinha com atensikit? Porque a van vaningue camalua. A mbede, a colchão, a vamba aí. Não só palha de coco. Tinha. Não, usavam a geguepau. Vocês geguepau? Não. Geguepau? A geguepau? Nada. Aqueles sacos que põem farinha. Esse geguepau. Aquilo que servia para fazer o colchão. Então, depois metiam como é que são? Aquela palha de coco. Sim. Algum caso. Outro, mas a maioria punham a palha do milho. Porque o milho é mais macio comparativamente ao coco. Então era o vosso colchão. Era o nosso colchão. Então, a tissiquete, esse percevejo, gostavam muito de ficar nas bordas. Nós tivéssemos percevejo, tendem atenção à forma como nós vivemos. Em que numa casa pequena, vive não sei quantas pessoas. Num quintal pequenino, vive não sei quantas. Deus gosta de nós. Porque se não gostasse de nós, estamos mal. Mas mal de verdade. E como é que combateram os percebejos? Como é que nós combatíamos naquela altura? Tinhas que acordar de manhã, tirar o teu colchão, apanhar sol. E com sol é que se matava. Também é verdade, comprar DTT. O Azumuca DTT. Comprar DTT. Agora, imagina se essas coisas fossem hoje. Depois, naquela altura, as casas, a maioria, não era casa com material convencional, como tu tens hoje. A casa onde eu vivia, por exemplo, era madeira e zinco à frente e atrás era caniço. Só depois, os meus pais fizeram madeira e zinco toda a casa. Depois eu, quando comecei a trabalhar, é que fiz com material convencional na casa. O orgulho de ser da etnia Ronga, os hábitos e costumes deste grupo étnico bantu que habita a região sul de Moçambique, principalmente ao redor da cidade de Maputo, são exaltados por uma cultura distinta e tradições que refletem sua história e modo de vida. O bairro e o mercado estão intrinsecamente ligados. Não se fala de Chipamanine sem se fazer referência às lojas, a maioria de asiáticos,
Algumas que se destacavam, como a de Gulam Hussein, de venda de capulanas, Botão Dourado, que vendia vestuário e calçado e várias outras. Apesar da azáfama típica de Chipamanine, o bairro tinha uma particularidade na organização e ordenamento do comércio, fato que atraía até dirigentes da ex-colônia portuguesa para o local. Os mercados no passado recente tinham horário de entrada e de saída. Por que isto acontecia? Porque os mercados tinham que ser feita a devida limpeza. Por exemplo, no mercado Vasco da Gama, atual mercado central, o horário era este. Os trabalhadores e os vendedores entravam às 6 da manhã. Os clientes entravam às 6h30. Tinham meia hora. E todos os vendedores tinham uniforme. Todos os vendedores tinham cartão de saúde. Todas as balanças tinham que ir à frição. E esse mercado, ao meio-dia, fechava para fazer limpeza. No entanto, a área de mariscos e peixe fechava às 10, para não permitir que o peixe e o marisco ficasse muito tempo ao relento, porque na altura as pessoas não tinham congelação. E como ali ao lado tinha uma empresa de um grego, levavam o peixe para congelar. À tarde, depois, o mercado Vasco da Gama abria às 15 até às 18 para os clientes, às 18h30 para os vendedores. Portanto, havia organização. Chipamanine formou talentos a vários níveis, na arena desportiva, cultural e artística. Falar de entretenimento no bairro faz recuar no passado e trazer à memória do presente o emblemático conjunto musical Jambo 70. Conjunto Jambo, como era conhecido como Zé Ribeiro da Conceição, um dos fundadores do agrupamento, que começou por ser um conjunto e rapidamente tornou-se numa orquestra com sons e ritmos tipicamente moçambicanos. As músicas da Orquestra Jambo versavam no passado, sentimentos e cotidiano do povo e suscitava entusiasmo nos moçambicanos. Fala-me de um dos conjuntos que terá surgido aqui, para além do emblemático Kid Kid, não é? Que fazia coisas extraordinárias. Quero saber dos conjuntos já. Conjuntos musicais de Chipamanine? Sim. Não, se eu falar do conjunto musical de Chipamanine, o conjunto de referência é o Jambo. É o Jambo. Sem dúvida. Quer dizer, aí, e o Jambo ainda existe. Sim. Jambo não é de Xamanculo? Da Chipamanine, aqui no centro. O centro ali fica no Chipamanine. Aquilo é nosso. Cinza. Cinza. É de Chipamanine. A dono que é do dono. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a competir. O Jambo é a banda, a orquestra de referência. E depois do Jambo podemos dizer muita coisa, não é? Naturalmente podemos falar do grande Samuel da Bula, Domingos Mabombo, os outros que foram precursores desta banda. Portanto, essa que é a banda de referência. O resto foram depois nos anos 70. Eram conjuntos mais não originais, que tocavam originais, mas que tocava músicas dos outros. Não se pode falar de Chipamanine sem falar do Jambo. Não, nem do centro. Isso não. Não podemos falar do Chipamanine. A referência, a grande referência é o Jambo, naturalmente surgiu dentro do centro associativo. Esta que é a grande referência. Para além disso, o que é que se fazia lá no centro associativo? Não, havia muito. Hoje é cinza, mas antes era centro associativo? Era Centro Associativo dos Negros da colônia de Moçambique. Depois passou para Centro Associativo dos Negros da província de Moçambique. Trinja, quer dizer sede. Lá fazia-se estragos lá. Não era estragos. Mas estragos no bom sentido. Não. Havia disciplina. Eu recordo, eu não estudei lá, mas eu tenho
familiares que estudaram lá. Eu tive depois a hora de estudar num outro sítio. Mas ali era um centro educacional de primeira. Ainda sobre talentos que se evidenciaram no Chipamanin, figura Africa Simon. Conhecido por Kid Kid, que fez muito sucesso na carreira nos anos 60 e 70. A Manina recebia pessoas de fora. E calhou nessa altura receber um indivíduo de nome que nós denominamos mais tarde de Kid Kid. African Simon, conhecido no mundo hoje, em que ele foi recebido aqui, trabalhou no Espada, divulgava os programas e era um grande bailarino de rock and roll. E nos anos 60 teve um convite que partiu daqui para o mundo. Então ele neste momento creio que está na Polónia, Alemanha, conta com 80 e tal anos de idade e está vivo e ele digamos assim, o fruto deste bairro aqui. Foi muito famoso. Não foi, ainda é famoso. African Simon ainda é famoso. O Kid Kid fazia coisas extraordinárias, quer dizer, que nenhum de nós imaginava nessa altura. A famosa dança da cadeira, ele tinha uma mobilidade que só ele que tinha, era com ele. Era um talento nato, né? Digamos assim. Ele não cantava, ele só fazia exibições, não é? Dançava. Sim, ele fazia isso, mas tocava viola, mas só que nós na altura não tomávamos conta. Hoje tem músicas gravadas que andam aí, alguém pode entrar na internet e hoje apanha as músicas dela. Sim, Valandini Valungo, como essa, e outra música. Esse aqui é o famoso Kid Kid. Uhum. Então dançaram muito essas músicas. Não, nós éramos miúdos. Nós já até brincamos de mulungu ni mulandi, chafanela. Exatamente. É o Kid Kid. É o Kid Kid. É o Kid. African Simon. Mulungu ni mulandi, hafanana. Hambana bukanela, shalalala. Mulungu ni mulandi, hafanana. Hambana bukanela, shalalala. Wena na mina, hafanana. Hambana bukanela, shalalala. Os mais velhos que não perdiam uma atuação de Kid Kid no recinto de diversão de Chipamanino, o famoso Chipada e a Casa Zundap, guardam na memória momentos inesquecíveis de uma juventude marcada de diversão e harmonia. Aqui existe um clube emblemático que é conhecido aqui de Chipamanino, que é o Grupo Desportivo Nova Aliança, de onde surgiram muitos atletas e muitos dos quais até foram internacionais. Mas, contando para esta história, o Nova Aliança é um nome bíblico. Se nós formos à Bíblia, vamos apanhar sempre a Nova e Eterna Aliança. Este clube foi fundado em 1924, na então paróquia de Lourenço Marques. Não sei se conhecem a Escola Industrial, ao lado da Escola Industrial existe uma paróquia. E nesta paróquia da escola, estava lá o meu avô, Rodrigo da Cunha Amaral, que era professor nessa escola. E tinha lá um pároco. Este pároco era um pároco espanhol, cujo era adepto do Barcelona. Então decidiram criar um clube que pudesse mais tarde vir cá para o subúrbio. Eles criam o Grupo Desportivo Nova Aliança em 1924, dezembro de 1924. Estamos a falar de 101 anos quase. Sim. Quando o meu avô vem para aqui, é deste bairro, ele começa a dinamizar o desporto através do Grupo Desportivo Nova Aliança. Nova Aliança é esse que depois, mais tarde, foi conhecido. Eu só queria dar isto, porque foi aqui o ponto de partida do desenvolvimento do desporto, em particular o futebol, aqui no bairro de Chipamanino.
Portanto, saiu deste clube chamado Grupo Desportivo Nova Aliança, cuja sede é esta que está aqui. Okay. Então, depois, mais tarde, surgiram, o Grupo Desportivo Nova Aliança tomou isto, surgiram outros clubes, do Xamanculo, por aí em diante. Beira-Mar. Beira-Mar, aqui nesta zona temos sim, naturalmente aqui o de Xamanculo é Beira-Mar, os outros clubes são do outro lado de lá. Mas depois vamos a Micajuína, tem aqueles muçulmanos, Mafil. Na altura chamava Mafil Islam, Atlético Momentano, João Albazine, Munhonês Azar, por aí em diante. Então esses clubes são já do outro lado, da Mafalala e do bairro Micajuína. Por falar de Chipada, atualmente transformado em centro de confecção de alimentos e de consumo de bebidas, diferente do perfil anterior, o centro que outrora unia os jovens hoje apresenta-se neste estado. Este recinto desportivo, chamado Campinho, era usado como parque de diversão infantil do Chipada. Mas voltemos ao África Simone. Há quem pense que África Simon, pelas características das suas músicas, se trata de um artista da América do Sul. Mas não é. A sua carreira começou no Chipama Nini. Mas então, quem é África Simon, ou Kid Kid? África Simon cantou nas ruas de Maputo nos anos 60, usando o nome artístico de Kid Kid. Mais tarde foi se destacando devido à sua forma de cantar e à coreografia, misturada com passos acrobáticos que lhe valeram reconhecimento por empresário sul-africano. O empresário organizou as primeiras atuações na África do Sul. Era o início de uma carreira de sucesso pela Europa, América do Sul, pelo mundo fora. Em 1972, lança o single Barracuda sob o nome artístico Simon El Africano, que se tornou num grande sucesso na América do Sul e seguiu-se uma longa digressão por toda a zona continental. Do Chipama Nini para o mundo, em 1974, África Simon ingressou nas tabelas musicais europeias com seu primeiro sucesso, Ramaia. De seus grandes sucessos figuram as músicas Afanana, Ramaia, Barracuda, Maria, que lhe valeram digressões pelo Bloco do Leste, na antiga União Soviética, Polônia, Checoslováquia e ex-RDA. África Simon vive atualmente em Berlim, capital da Alemanha, desde 1978. O cinema era outra forma de entretenimento que concentrava jovens nas casas que projetavam filmes produzidos em várias geografias. O Cinema Olímpia, localizado bem de frente do mercado Chipamanin, inaugurado em 1970, tinha capacidade para 600 espectadores. Quem visita o Cinema Olímpia hoje depara-se com este cenário, transformado em supermercado. Cenário triste para quem viveu momentos áureos das famosas matinés em tempos laídos. As projeções de filmes atraíam os jovens daquela época, criavam rotatividade nas casas de cinema, movimentavam a juventude que procurava assistir, principalmente aos filmes indianos. Os bairros de Xamanculo e Mafalala são os que se destacam por ter impulsionado a construção da identidade moçambicana. Chipamanin pode-se considerar o berço. Berço porque é onde fica localizado o Centro Associativo dos Negros da Colônia de Moçambique, mais tarde designado Nzinza, uma das mais marcantes instituições da história de Moçambique. Símbolo da luta pela justiça, liberdade e emancipação do povo moçambicano. Foi aqui onde se debateram estratégias usadas para a luta contra a opressão colonial. Os projetos educativos, as palestras, os encontros e os debates tornaram fluídas as ideias que mais tarde deram lugar ao nascimento do Núcleo dos Estudantes Secundários Africanos de Moçambique, NESAM. Através do Nzinza, a expressão da causa da moçambicanidade ganhou tom com o envolvimento das artes que serviram de ferramentas de afirmação cultural e ideológica, mostrando ao mundo o orgulho e a identidade do povo moçambicano.
Tsinza atraiu a juventude dos anos 60, que acorria ao local para os momentos recreativos. A recreação foi um dos marcos do bairro de Chipamanini e agregava diferentes tipos de atividades de recreio. É neste espaço que encontramos este grupo da Timbila, a ensaiar alguns números para mais uma exibição. Timbila, prática cultural que inclui a dança e ritmos tradicionais. Originária do povo Xope, é também elemento central da cultura desta etnia da província de Inhambane, transmitida de geração em geração. O grupo em si é grupo do Conselho Municipal de Maputo. Mas o grupo chama-se Timbila do Conselho Municipal, nesse caso. Então, onde nós fazemos todas as danças da etnia Xope, uma parte também das danças de tongas, porque nós fazemos mgodo, fazemos ngalanga e zora. Sim. E esta dança que estavam aqui a exibir agora, como é que é? Já que disse que é a zora, ngalanga, esta como é que se denomina esta? Esta última chama-se ngalanga. Esta que exibiram há pouco tempo? Sim, ngalanga, sim, mas da zona de Nharime, na província de Inhambane. Sim. E vocês todos são daqui de Maputo ou são de lá de Nharime? Aqui no grupo, todos nós não somos, mas o número grosso vem de Inhambane. Todos nós, posso assim dizer, com exceção de uma que vem de Chidengueiro, mas também é Xope. Então, nós, por exemplo, temos uma que vem de Umuine, mas é Inhambane mesmo. Então, todos nós somos de Inhambane. Há quanto tempo é que dançam ou exibem essas danças Timbila, ou praticam esta dança Timbila? Este grupo é de 1962. Sim. Os que dançavam, os fundadores nesse caso, são pessoas que vinham pelo Chibalo, que se encontravam no acampamento do Conselho Municipal, aliás, da Câmara Municipal de Lourenço Marques, na altura. Então, eles, depois dos seus trabalhos, no final do dia, eles praticavam as danças. Então, cada um trazia seus instrumentos, juntavam-se depois do trabalho para se animar. A Timbila está igualmente ligada a rituais e cerimônias tradicionais, expressando a história e os valores do povo Xope. Vocês não querem deixar morrer essa cultura de Timbila da província de Inhambane? O que está a acontecer é que nós estamos a ser firmes, porque existe aquele ditado que diz: você não pode valorizar a cultura do outro a não ser a sua. Então, a tendência nossa é levarmos um pouco da cultura do outro e juntarmos com a nossa. Por isso, quando se trata de apresentações, nós podemos chegar lá, fazer marabenda, podemos fazer chubu, podemos fazer qualquer dança do país. Nós podemos fazer, mas enquanto que primeiro vamos podemos fazer as outras, pouco a pouco, depois vamos na nossa base. Tem orgulho de fazer isso? Muito orgulhoso, muito orgulhoso. De manter esta cultura Xope, né, que é a Timbila. Eu posso dizer que sim, porque pior eu agora, porque aquela dádiva de tocar das timbilas não é para qualquer um, pelo que sei. Então, para mim é um orgulho muito enorme. Sim. É difícil tocar a timbila? É muito difícil porque aquilo, mesmo sendo membro da mesma família, se a pessoa não tem idade, pode tocar e não saber tocar. Pode sair a pessoa, por exemplo, temos a ECA, que está a formar pessoas em timbilas, mas se a pessoa não é daquela herança de tocar timbila, só vai chegar lá a tocar umas duas teclas naquela marabenta simples, mas o ter ouvido para conseguir fazer outro número que o outro faz, não vai conseguir. Por exemplo, eu não fui à nenhuma escola, nasci numa família que tocava, e como que aprendi, não sei. Mas agora, quando escuto uma música, mesmo que seja uma música já gravada, se eu vou no instrumento, vou tocar e consigo fazer. As condições atuais em que o bairro se encontra contrastam com o passado descrito como um local aprazível e convidativo. Atualmente, Chipamanini revela-se um local menos atrativo. O frenesi da atividade comercial exercida de forma desordenada, vendedores formais e informais disputando milhares de clientes que para aqui acorrem. Diariamente,
à procura de adquirir diversos produtos. O mercado estava dividido. Então, havia uma parte que todas as pessoas, quando vinham ao Chamanine, tinham interesse em ir visitar, que é a zona onde se vende os medicamentos, aquelas raízes para o curanderismo. E como ali tinha muitas capulanas bonitas, aquelas cores muito vivas, então as pessoas gostavam de ir para lá para fazer e compravam. E as pessoas até não tinham nada a ver com o curanderismo. Para preservar a memória histórica de Chipamanini, em Tintenda Level, os nativos deste bairro tencionam criar a Associação de Naturais e Amigos de Chipamanini. Mas há necessidade, de facto, de haver uma associação, uma história. Chipamanini tem a sua história. Tem a sua história. Igual a si próprio. Sim. A realidade da gente fazer, compilar tudo isto que hoje vimos aqui, falamos aqui, num livro. Livro esse, pronto, que até serviria para estudo de cada um de nós e mesmo para os nossos próprios filhos, porque eles não sabem. No passado, descrito como um bairro de relativa acalmia, o cenário que se vive hoje revela uma zona que suscita dúvidas no que toca ao merecido descanso que se deve reservar aos comerciantes e aos frequentadores do emblemático mercado, dada a intensa atividade e agitação do bairro mais falado da capital do país e conhecido além fronteiras. E assim foi mais uma edição do programa Comunidades Histórias, que hoje contou a história do surgimento do bairro de Chipamanini, um bairro considerado emblemático que concentrava quase todas as etnias da região sul, centro e norte do país. Chipamanini, que surge a partir desta árvore, denominada Mpama, mas não necessariamente esta árvore. Esta é simbólica porque é desta que surge o nome Chipamanini. Pama, o mesmo que figueira. Nós voltamos nas próximas oportunidades. Até lá, fique bem.